não pode, tal, dar uma ligadinha, nunca via verbal, não, sempre ouvi foi formal. Multa, suspensão, né? E o sindicato corretor de imóveis, né? Ao contrário, né? Que acho que eu até comentei também, né? Claro que eu comentei, né? Que a maioria pensa que o conselho dos corretores que defende os interesses dos corretores de imóveis, mas sim, basicamente é desfiscalizar, orientar e exercer a profissão. Então, é isso aí que é a parte do CRES. Agora, que vai voltar para os corretores, só o sindicato, como qualquer outra profissão, é o sindicato que está voltado ali para defender os interesses dos afiliados, né? Sindicato das empresas imobiliárias, como tem o Sindimóveis, né? É, é, tem dos corretores, né? E tem também o Secov, né? Que é dos corretores das imobiliárias, né? E também dos condomínios, né? Então o Secov também ele defende os interesses ali das PJ e como de imobiliária e dos condomínios também. São empresas que exercem atividade imobiliária em todo o segmento de prestação de serviço de compra e venda, locação, administração, intermediação e de negócios de imóveis, sobre a sigla Secov. Estes sindicatos congregam ainda os condomínios residenciais e comerciais, então, no âmbito de suas respectivas regiões. Noções básicas necessárias sobre financiamento de imóvel. Essa parte é muito importante. Eu falo assim, porque nós temos que estar bem atento, né? Igual ontem mesmo, né? O Copom, né? Que determina lá, né? A taxa Selic, né? Que se reúne, né? E vê a taxa. Que estivemos aí, chegou a 15%, né? Não se tinha esse valor no início, acho que foi no início, né? Nunca teve há 2 décadas atrás, né? E agora está reduzindo. O que é isso? Essa taxa, né? Professor, essa taxa foi para esse ano, foi? Essa taxa de 15% foi para esse ano? Chegou, a taxa Selic chegou a 15%, né? E o dos financiamentos também, né? Que ela efetiva chegou até isso também. Porque esse é o custo, né? Do juro, né? A taxa Selic, né? E aí agora ela baixou hoje 0,25, então ela está 14,25 agora, né? Só que assim, essas taxas aí essa que baixou, ela teve o acréscimo nas prestações de reajuste, ela não volta mais, né? Não, se você contrata um juro que já está. Porque assim, a taxa Selic é um parâmetro dos juros, né? O custo, né? De quanto que está, né? De captar isso aí. Mas existe, a origem dos recursos, existe recurso subsidiado, né? Para entender, assim, às vezes as pessoas não estão familiarizadas, né? Vou tentar contextualizar mais o que é uma origem de um recurso, né? É aonde que vem aquele dinheiro, né? Então, o dinheiro do sistema de financeiro de habitação, ele vem do recurso da poupança, né? Ele vem do recurso do FGTS, e também até dependendo até dos compulsórios, né? Dos valores que ficam lá, que pode utilizar, né? Da entrada e saída do banco. Porque o banco ganha, ele é um spread, né? O banco é um intermediário, né? Também. Então, se ele pega do FGTS lá, que paga 5%, 6% para os cotistas, né, que tem esse recurso, né, do FGTS ali, ele paga para ele 6 e empresta 10 a 11, no caso da Caixa, que é os juros menores que tem hoje, são da Caixa Econômica. Então, por isso a gente tem que ficar atento a esses aí. Quanto maior baixa a questão dos juros, mais procura tem. Só que isso tem que ter, na macroeconomia, tem que controlar isso com a questão da inflação, entendeu? É uma ferramenta, macro ferramenta, que ajuda a controlar. Então, quanto maior o juro, para nós não é mais interessante, porque é a questão do giro. Né? Mas, não para. Isso aí é só uma questão do equilíbrio, mas pode reduzir. No mercado de revendas mesmo, né, eu conversei com alguns colegas e vendo, reduziu um pouco por causa dessas taxas de juros. Porém, tem o mercado imobiliário, ele busca outras alternativas, igual algumas construtoras, né? Já tinha algumas antes, igual a FGR, e agora eu vi recentemente a CMO, né, aqui em Goiânia, que trabalhando com financiamento direto, né, a longo prazo.
né? Além do período de financiamento, mas a longo prazo. Isso daí, eles buscam fundos, a gente está falando de recursos, busca fundos imobiliários, né? De pessoas, recursos de pessoas que fazem investimento no imobiliário, e aí eles podem pegar e securitizar, terceirizar essa carteira, né? Então, eles vendem lá a 1%, né? Em vez da pessoa pegar a 8, 10, 12, né? A 1%, um pouquinho, né? Então, às vezes é assim, o juro de 6% mais TR, mais correção, né? Então, tem todo esse... Então, a gente tem que saber. E temos também, não ficar só essas noções básicas, né, necessárias aqui, entendendo o que é do SFH, né, que está aí avisar, implantar a política de habitação, alcance de todas as classes sociais, mas também ter parceiros, né, eu recomendo sempre a gente ter parceiros, os correspondentes, né, bancários, né, são os que vão ajudar a aprovar. Quando a gente tem esse correspondente, e muitas das vezes já aconteceu até em casos concretos comigo também, de pegar o cliente, vem procurar o imóvel, a gente fala, né, vai precisar de financiar? Ele, eu não sei, tal, mas se você financiar, eu faço isso gratuitamente, ajuda a aprovar o seu crédito. Olha aí, o cliente já, opa, tem uma pessoa que é um parceiro, né? A gente vai buscar a menor taxa possível aí. Me manda os documentos. A partir desse cliente, quando você dá essa abertura, prontifica para ele que você aprova o crédito, também você vai aprovar, vai encaminhar, né? Eu fico ali no intermediário, eu não passo direto, eu sempre gosto de ficar acompanhando ali, como se eu sou intermediário ali, que eu aprovei com o meu correspondente e estou passando para ele. Quando eu faço isso, ele sente, a maioria, né, não vamos dizer todos, se sente tipo quase uma obrigação. É aquele tal do gatilho da reciprocidade. Eu pego, prontifico para ele, ajuda a aprovar o crédito, ele provavelmente vai querer fechar comigo, né? Porque muitas das vezes, até de falta de conhecimento, ele acredita que aquele crédito só eu que, né, já provei ali. Então, eu fiz assim, já tive muita gratidão, né, com os clientes quando faz isso aí, né, e eu percebi isso, foi assim, voluntariamente, né? E aí eu falei, assim, agora eu vou contratar, que antes, num certo período, né, quando a gente está mais mediano ali, faz isso, vamos caminhar sempre com a correspondência, você não quer saber do negócio do problema. Não, você tem que participar ali, pede o documento, manda para lá, cobra do correspondente, e aí, aprovou, qual que tá, né, quanto você vai financiar, quanto você precisa de crédito, entendeu? Quanto você precisa de aprovação, se interessa ali, né, sobre isso aí, porque é o maior parceiro, principalmente na revenda, né, ou de imóvel, né, dos imóveis prontos, né, porque no lançamento, tem duas alternativas, né? A maioria vai financiar, se você vendeu ali no lançamento, ele vai pagar um fluxo de caixa ali, 25%, 30% até a chave. Então, começa com a prestação bem baratinha ali e tal, né? Como disse, só para o cara entrar. Mas é bom, né? Você ter esse saber também do pós-venda nisso aí. A maioria não faz isso, né? Por isso que às vezes é muito distrato, né? Hoje não é muito o meu foco, eu vendo, né, lançamentos, mas o meu é mais imóvel pronto, é locação, imóvel médio, alto padrão. Então, eu atuo mais nessa área aí. Mas por isso que eu tenho que conhecer bem, saber fazer uma conta, né, rápida para um cliente. Se o juro aí do banco, né, da média efetiva aí de 12%, com todas as leis, então você tem que saber mais ou menos. Então, é tipo 1% do valor do saldo do devedor. Então, exemplo, se você está financiando, vamos pensar, 1 milhão, 1% é 10 mil, né? Se for a prestação, né? Então, seria mais ou menos 1%, só o juro ali seria 10 mil reais, né? E aí, mais o amortizador. Então, você tem que colocar o amortizador ali também. Então, você saber fazer uma conta rápida, né? E aí, quanto que o cliente tem que ter? Ele não pode comprometer mais do que 30%. Então, o que eu faço, né? Eu jogo ali, no mínimo, 3,5 vezes o valor da prestação. Então, se a pessoa falar, eu quero financiar 500 mil, assim, então você vai pagar uma 1%, você vai pagar aproximadamente 5.500, 6 mil. E você tem que ter uma renda aí, no mínimo 3 vezes, tem que ter pelo menos 20 mil, né? Para pagar isso aí, né? 25% de 20 mil dá 5 mil. Então, você tem que ter umas noções, assim, né? No caso, quando for trocar.
E aí o principal agente público, eu até falei que a taxa menor hoje, né, já chegou, é a Caixa Econômica. Fiquei sabendo agora recente que parece que o Itaú também entrou, né, nos programas aí. Eu vi uma terceira pessoa, não vi formalizar ainda não, tentei conversar com o meu correspondente. Então tem o plano FAT, né, o Sistema Financeiro, Financiamento de Imóveis, né, na planta em construção, plano Construcar, né, seriam já os planos de reforma. Aí, igual eu falei também da origem do recurso, aonde que tem o recurso da poupança, da FGTS, tem dos fundos, né, tem os bancos privados e tem das construtoras, né, que é os planos que a gente falou também, e os bancos particulares. Então, isso é uma noção básica aí, né, de financiamento aí. Noções básicas sobre locação, né, que a gente falou lá, introduzi no início, comentando que a locação, né, a gente tem o primeiro aluguel, a taxa de administração, mas o que a gente tem que entender bem e o que a gente também tem que saber em relação à locação e a venda do imóvel. O que tem uma coisa a ver com a outra? Se o imóvel está alugado, você tem que entender a lei do inquilinato. Uma coisa das básicas delas lá, você vai vender o imóvel que está alocado, você tem que fazer uma notificação da preferência de compra do inquilino, né, do locatário, né? A gente fala das duas partes, locador, proprietário, locatário, né, com o inquilino, locatário. Então, você tem que notificar, ele tem, pela própria legislação, ele tem 30 dias para manifestar, 90 dias, né, se for para a questão para desocupar, né, o imóvel. Então, tem que entender isso aí, uma coisa está correlacionada com a outra, que é do imóvel e a lei própria dita disso aí. Se você for fazer a gestão da administração, você tem que entender todo esse contexto, fazer um contrato de locação, né? Igual tem o contrato lá de venda, né? Que você coloca, você vai qualificar as partes, vai ver as condições de pagamento, as correções, os juros, os atrasos, as transferências, né? Que tem que colocar, a questão do financiamento, as responsabilidades, os direitos, né? Vai prevenção de direito, né, e vários requisitos que tem que ter sobre um contrato de compra-venda. Da mesma forma, o contrato de locação, né, principalmente for da residencial, da lei do inquilinato, você tem que entender também, além dessas qualificações, se atrasar, qual que é a multa, né, a multa de atraso de aluguel, né, são poucos que sabem. Eles falam assim, multa de atraso, o máximo é 2%, juros, né, juros, tudo bem, 1%. Mas a multa, porque como tem uma lei própria, né, então que esteja acordado, não é a lei do consumidor, que é 2%, ela pode ser cobrada até 10%, até porque foi criada nisso, foi pacificada e regulamentado por lei e aceito, porque é para não ter uma questão do atraso, senão as pessoas não dão prioridade, mesmo, né, se a pessoa for. Então, não é para não atrasar mesmo, para ter pontualidade. Então, a multa de atraso de aluguel, ela é alta. E aí já vi muita gente, a lei é máxima. Não, ela tem a lei própria. Então, vamos olhar a lei do inquilinato para locação. Então, quem for fazer administração, ou na hora de vender um imóvel que está alocado, por isso que tá essas dicas aqui de práticas, conforme eu prometi no início lá, né? Falar sobre casos concretos, falar sobre cases, né, sobre situações que tem. Continuando. Nas relações de locação, né, a gente falou locador, locatário e o imóvel, né, condições de pagamentos e tudo, as partes são essas aí. Continuando sobre as noções básicas. Durante o prazo para a duração do contrato, não poderá o locador haver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada, segundo a proporção prevista no artigo 904 do Código Civil, e na sua falta que for judicialmente estipulado. Pelo novo Código Civil, artigo 924, teve a nova redação 403, que diz que a penalidade ser reduzível equitativamente, né, pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestado excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio. É cheio dos jureis aí, né? Professor, eu fiquei com uma dúvida, queria perguntar para o senhor. Pode. O senhor falou no começo que quando você faz um contrato de aluguel, você faz a intermediação, né? O primeiro aluguel é, no caso da imobiliária ou do corretor que fez o. Sim.
Esse aí é o o sindicato, né? Imóveis, ele estabeleceu uma tabela, né? Primeiro, para administrar os Então, custos aí. então, no caso que o proprietário do imóvel que colocou o seu imóvel aqui para o corretor cuidar, né, de encontrar o locatário e, né, e fazer essa Uhum. intermediação, ele vai ficar o primeiro mês sem receber esse aluguel, no caso? Sim. E tem dois tipos de cobrança, né? Tem o aluguel vencido e a vencer, né? O aluguel a vencer, né? O vencido, você mora e paga, né? Mas por que que faz isso? Porque suponhamos assim, e tem questão jurídica e penalidades também, sabe? Além de ser, né? Que acho que tá, né, você entendeu bem, né? A questão, então, você já combina, mas tem que combinar também, né? A pessoa, você não pode. Você, não é todo proprietário que sabe, você tem que explicar, olha, o primeiro aluguel, né? Ele fica como uma parte, né? Dos custos, né, da imobiliária, né, para pagar, para lá busca, tudo ali para contrato, fazer contrato, elaborar ali. E a administração deve ser. Então, tem vezes que você aluga, né, e se você achar a pessoa quer mesmo que administrar. Então, você só intermediando, você já pode garantir, mas tem que ser combinado, tem que ser esclarecido, ou fazer um contrato de administração. Se vai ser pela locação, se vai ser pelo contrato, se vai ser pela gestão, pela administração, entendeu? Então tem que fazer todos esses processos aí. Perfeito, obrigado. Nada. Sobre o condomínio, né? Então, a gente viu sobre incorporação, a gente viu sobre regulamentação, viu um pouquinho de introdução sobre lei do inquilinato, né? E agora também a gente vai ver sobre o condomínio. O que a gente tem a ver com condomínio? Tem tudo a ver, tudo é gestão imobiliária, negócios imobiliários, né? Então, o novo Código Civil, com vigência a partir de janeiro de 2003, introduziu o capítulo específico denominado condomínio edilício, compreendendo o artigo 1331 a 1338. Em diversos estágios, temos a ratificação de muitos existentes da Lei 4.098 de 16 de 1964. Isso aqui é para a gente ler, entender, né? A questão, quando vai fazer uma incorporação, você tem que ter uma minuta, né? Da convenção de condomínio, que depois pode ser alterada. Mas para você fazer, vai verticalizar, ou seja, vai fazer uma incorporação com a promessa de uma entrega futura de um imóvel, né, de um empreendimento, você tem que ter um pouquinho sobre você tem que colocar lá, né, uma minuta ali, de acordo com a lei desse daí. Condomínio submete a regras especiais nesse pé, assim como também o que couber norma civil mencionada. A lei que regula relações entre os condôminos é denominada convenção e é obrigatória para todos os justiças sobre a forma de condomínio. Então, na convenção lá fala quanto que a questão do rateio, da despesa, a questão sobre as condutas ali, né, que se vai funcionar, como que vai ser, qual percentual, se vai cobrar, não vai cobrar a entrada, saída do condomínio, de mudança, quem, se todos, se os visitantes podem também ali depois, né, tomar banho, usar área de lazer ou não, qual que é a multa se desobedecer, né? Quanto que é, entendeu? Então, várias situações tem que estar nessas convenções, né, na minuta lá, de acordo com a lei. E sobre a incorporação, né, que a gente falou dentro da promessa, eu estava voltando aqui, dentro da atividade imobiliária, um dos tópicos mais importantes diz respeito às incorporações imobiliária. Isso porque a incorporação imobiliária implica em tomar um terreno e sobre ele edificar unidades distintas e dependentes entre si. Porém, unidades por situações necessárias a fim de atender objetivos, uma habitação coletiva. Aqui é o mediação, elaboração, falou, tudo certo. Podendo pensar aí. Noções básicas sobre incorporação imobiliária. Significa, portanto, mobilizar fatores de produção, objetivo definir e construir antes, durante e após a conclusão da construção. Vender as unidades imobiliárias que integram a edificação coletiva. Continuando. Para tanto, envolvimento de pessoas técnicas das mais variadas especialidades e funções, objetivando levar a cabo
o empreendimento até sua conclusão, e finalizando todo o processo de individualização e discriminação de cada uma das unidades edificadas, fazendo assentamento do registro de imóveis, circunscrição e originalmente o terreno encontrava-se matriculado. Vou fazer aqui um esboço aqui, né, fixando mais isso. Eu já falei lá no início que uma incorporação, né, é uma promessa de uma entrega, e dentro dessa promessa de entrega, até dei alguns exemplos lá que a gente falou de fazer, suponhamos assim, a gente vai fazer uma área, né? Então, a primeira coisa é formar uma área para fazer condomínio, vertical, horizontal, que seja, tem que remembrar, ou seja, tem que fazer um processo, né, se forem vários lotes, né, se não for uma área já única, né? Então, uma das partes, e uma das coisas, assim, quando faz, principalmente na verticalização, já na área urbana, né, que já está consolidada com vários lotes, exemplo, né, nós estamos falando um exemplo aqui mais prático da nossa capital, né, em Goiânia, a capital de Goiânia, em Goiânia, você vai ali, assim, tipo, nesses setores mais nobres, né, os mais nobres de Goiânia, a gente sabe que vem Bueno, Marista, Oeste, né, um dos principais, né, esses aí, né, aí pega ali parte de Nova Suíça, principalmente a questão dos parques, né, está se expandindo já novos empreendimentos na continuação da parte sul, dos parques, no Parque Amazônia, já tem alguns empreendimentos de alto padrão, tal, fora os condomínios horizontais, mas enfim, voltando para essa parte da vertical, que tem que formar áreas, né, em alguns lugares que já foram loteados, né, não esteja remembrados, tem que fazer para os processos de remembramento, depois vai abrir todo o processo para fazer o registro de incorporação, ele tem que fazer todos alguns quesitos que eu citei no início, sobre os projetos, aprovações, né, de todos eles ali, até chegar nessa matrícula mãe, que é o registro, o RI, muitos vão falar assim, o RI, até aí, o registro de imóveis, né, de incorporação. Aí, suponhamos, aí entregou o empreendimento. Aí, o que tem que fazer? Isso tem que averbar, na margem da matrícula, os 3 requisitos para o imóvel ficar averbado, né? Tem muitos imóveis, vou fazer uma leitura, se der tempo a gente até pode abrir alguma certidão, se eu tiver aqui, que mostra que depois que ele fica pronto, tem que fazer o ABITS, né? O que é o ABITS? O ABITS, você levou todo o processo lá para a prefeitura, prometendo a incorporação, que o imóvel seria tantos metros, que teria portaria, que teria isso. Aí você vai mandar o corpo bombeiro, né? Fez lá todo o processo, saiu o ABITS da prefeitura. Aí vai sair o lançamento. O que é o lançamento? As matrículas ali vai abrir as inscrições municipais, que é o IPTU, né? Que virou prédio, era ITU, que virou um prédio, virou IPTU. Então, você pega certidão, o ABITS, certidão de lançamento, que as prefeituras, e a CND, que é o INSS, então cobrou lá. Então, são 3 requisitos. Esse aqui não vai cair em prova, gente. Isso aqui é um over-delivery que eu estou dando, conforme prometido no início, que falar sobre práticas, né, dentro do contexto da matéria. A gente está falando a mais ainda, para vocês realmente serem, né, profissionalizarem, já entender um pouco sobre RI, já entender sobre financiamento, um pouquinho de avaliação. São poucas instituições, né, que tem algum professor com esse intuito, a instituição, né, também, né, que não é só o professor, é junto com a instituição, no caso o ICG, para dar esse algo a mais, né, para vocês na prática. Então, tanto esses 3 quesitos vai levar seu cartório de registro, e aí depois vai estar averbado, encontra-se averbado imóvel, conforme a BITS, conforme CND, na certidão negativa, e conforme certidão de lançamento. Então, esse imóvel foi prometido e foi entregue de acordo com a legislação. Esse imóvel está apto até para financiar. Tem imóvel que, em algumas situações, que a pessoa, que alguns consultores não entregaram esse ABITS. E se quando não só o ABITS não esteja averbado, que o imóvel foi pronto e acabado. Então, ele está continuando ali no promesso de entrega. Os bancos, quando identificam isso, se for para financiar, eles não financiam. Porque está tendo um documento, mesmo que seja uma matrícula separada, que é só uma fração ideal, e não ainda uma área privativa formalizada ali, dizendo que está tudo ok. E, assim, de forma mais simples falada, seria isso. Então, temos que ter cuidado na hora de vender algum imóvel,
e verificar e fazer uma análise dessas certidões, né? Verificar ali, entender, eu ver se a gente finaliza ou abrindo alguma certidão aqui, alguma coisa para vocês entenderem isso na prática, tá? Estamos finalizando, acredito aqui pelos slides, das noções de básica, né? Esse é o roteiro, né? Basicamente, possuir e adquirir terreno, pretende construir, ter os projetos aprovados no órgão competente, registrar o memorial de corporação no cartório de registro, contratar a construção, comercializar unidades com o projeto, concluir a obra, fazer o registro individual, né, que a gente falou das marmatas do registro de imóveis, cada unidade comercial, instalar o condomínio como entrega do prédio e aos condôminos. Aí ficou bonitinho, finaliza a parte dele aí. A lista, um dos precursores da regulamentação da profissão. Deixa eu ver se eu abro um aqui, só um minutinho que eu vou abrir, se eu consigo dar o algo mais que eu prometi aqui. Ah, e aí, alguma dúvida? Abrir aí, que quiserem aí. Estamos nos... Hoje a aula vai acabar mais cedo, professor? Uai, uns minutinhos aí, né? O conteúdo do que vai ser da matéria já está. Agora, vamos abrir aqui agora o... Eu tenho que abrir aqui primeiro o material didático, né? Que vocês têm, vai ter na plataforma. Acho que tem, não sei se tem alguma atividade também, mas no máximo aí nas 21h30, né? Normalmente até as 22h, né, professora? Mas esse daqui a gente passa todo o conteúdo antes, né? A gente consegue otimizar tudo. Ser direto ao ponto. É que aqui é tarde, meu querido. Você que está nas Espanhas aí? Foi eu mesmo. Então, agora tem que levantar, né? Aham. Só Daqui um a minutinho. pouco. É mesmo. Ó, estão vendo aí o material? Subiu? Subiu, né? Aqui está técnico de transação imobiliária e Esse operação. material aí vai estar lá no material de estudo, né, professor? Correto. Então, esse aqui é o material didático, né? Pelo Instituto aí. Então, tudo que nós vimos ali vai ter mais de forma detalhada aqui, né? Então, quando for fazer a leitura, for fazer o estudo, vocês vão ver que tudo que o professor passou aqui, que vocês vão associar, vão memorizar mais, vão entender um pouquinho mais. Claro que na aula, acredito que tem muita conteúdos que eu passei de coisas de situações práticas, né? E muitos não vão estar aqui, o que vai cair em prova vai ser mais do material aqui. Então, tudo que for para cair em prova vai ser desse material. Mas para que eu quero que vocês levem é para o dia a dia, né? Muitos casos, que é isso que eu passei para vocês de práticas, né, do mercado sobre essas noções, né?
Então, aqui tem a estrutura, ó, tá vendo? A classe, terminamos aí com as noções de corporação, locação, tá vendo? Não tem nenhum I, porque não explicou tudo dos corretores, dos sindicatos, sindimóveis, né? E aí vai falando, ó, tanto da história, né? Corretor, até os conceitos, né? Então, tem muito, né? O material aí, ele é mais completo. Então, e também são poucas páginas, né? São 56 páginas o material todo, né? Vocês estão Explicar, mais, porque o de direito foi 150, o é, marketing foi 97. Nossa, meu marido falou assim: nunca vi você ler tanto na vida. Eu, pois é. é. E eu não sei puxando, como diz a sardinha para o meu lado, né? Esse daqui é um dos principais, é onde você vai trabalhar em cima disso aqui. É, Isso aqui é o dia a dia. realmente, algo foi muito interessante. Eu vi que realmente é isso. É o dia a dia do corretor, né? Aonde que ele vai passar. Exemplo, se você está numa imobiliária, né? Tem a questão da ética lá, né? Saber se você vai começar na imobiliária, tem que saber qual que é as normas delas, mas não em cima delas só mesmo, é só do conselho, o que é a questão de ética, se choca um corretor com outro, se vai dividir, não vai dividir, fala, né? Na que você lê, então. A língua portuguesa e o direito eu achei difícil, porque é o seguinte: o direito tem, né, muitas palavras que até a gente desconhece no vocabulário do dia a dia. E a do Sim. português é o que, por quê, da que, mas, querendo ou não, a gente usa, né? Porque imagina você está falando o que com o cliente, o que o senhor não. Então tem que estar, verbal, ele é importante, mas não é fácil, não. Mas tem que ter tem a questão da regionalidade. Eu acho que se ficar hoje, né, se apegando muito, não pode também distorcer, né? Claro, tem que entender. Mas você tem que ter rapport, né? Se você vai falar com uma pessoa, né? Claro que você não vai falar igual, mas você tem que entender, né? Você vai falar com uma pessoa mais do interior, ou pessoa mais do rural, né? Fazendeiro, alguma coisa. Igual já fiz algumas negociações, né? Esse tem que ser mais solto. Se ficar falando muito rebuscado para uma pessoa dessa, o que você está falando? Está querendo me enganar? Vai falar igual advogado? Então, É verdade. então você tem que ser mais tranquilo. Claro que também não, né, querer falar igual também, se você não fala, né? Mas se você tem um sotaquezinho igual nós, né? Nós goianos, né? Então, mineiro, então vamos também, não é errado, não. Isso é cultural também. Acho que se apegar muito nisso, não. Deixa eu ver outro material aqui. Esse aqui já. Acho que é o do. Vou ver se tem. De atividades aqui. Eu vou abrir um que ele tem. Ele está. Vai fazer a questão da pergunta, né, do fórum. Deixa eu ver aqui se dá para a gente. Jogar aqui em cima de novo. Ó, esse daqui, ele tá e tem a resposta que a gente vai colocar, mas a gente vai pensar um pouquinho aqui, ó. A Lei 6.530, assinada pelo presidente Geisel, lá, né, que regulamentou a profissão de corretor de imóveis, trouxe inúmeras vantagens para as classes. As pessoas que davam pouco valor à atividade passaram a conhecer melhor seus aspectos técnicos.
A exigência é uma formação mínima para o exercício da profissão também contribui para que a mesma fosse reconhecida pela sociedade. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, já existia um curso de formação profissional em que permitiria um funcionamento a partir do segundo semestre de 78. Entretanto, o aspecto da nova lei chamou a atenção da liderança categoria, decreto 81871 de 29 de 78, que regulamentou a Lei 6.530 em 12 de maio, né, de 78. Assinado pelo presidente, estabelecido, e além daqueles que possuíam o título técnico de transações imobiliárias, poderia exercer a profissão de corretor de imóvel. Os profissionais inscritos no termo da lei, né, destes que requerendo. Com base neste contexto aí, né, dos estudos da material básico, para a gente responder aqui a questão abaixo. Faça uma interação aqui, vamos ver se a gente faz essa interação. Estou tentando puxar aqui, mas sem... não vai dar, vai aparecendo já outro, mas vamos ler, né? Vamos ler para já abrir, como diz o pensamento aqui, né? Quais vantagens da 6.530 trouxe para a classe de corretores de imóvel, ainda que poderia ser melhorado nos dias, né? Aqui já tem uma resposta aqui, já a gente fala e já, né, já dá aqui, no caso, compartilha, né? Resguardou, assim, o direito a que já existia atividade, né? Que teve as pessoas que tinha, né, que não tinha talvez a formação e tudo, mas já tinha o direito adquirido. Eu lembro também, quando até, eu acho que assim, quando foi para o curso de contabilidade, eu tinha um curso técnico, né, na escolinha lá, antigamente tinha o técnico de administração, técnico, então eu tinha o direito, se eu quisesse concluir no curso de contabilidade, mesmo não tendo curso superior, que depois hoje é exigência superior, né, de ter essa fatia. No caso desse aqui, isso é questão da lei. Então, resguardou as atividades quando a nova lei exigência que o ingresso da atividade. Dentro da exigência está a pessoa escrever. Então, eles tiveram só que escrever, quem não tinha a formação, que já tinha prática. Então, assim, as curiosidades, né, que tem, né, informando o estabelecimento de ensino reconhecido pelos órgãos educacionais competentes. A Lei 6.530, atividade já não satisfatória, estando a reclamar da substituição para adequar novos tempos. A criação dos cursos de nível superior bem traduziu a importância desse segmento na sociedade brasileira, que o mercado imobiliário, né, ou resposta pessoal. Isso aqui é o seguinte, que a gente está compartilhando, né, para entender a questão do histórico, como que foi essa questão da transição, e o que a regulamentação da lei, né, depois disso aí, já tem alguns anos, né, a sociedade, igual a gente falou dentro da aula, né, que o nível superior agora tem curso de formações de nível superior. Então, aqui tem uma tarefazinha, né, que fala aqui. A notícia, vou só fazer só essa daqui, para nós aqui, finalizar essa parte. Tem várias outras aqui, mas só dar um degustezinho aqui. A notícia da regulamentação da profissão corretor de imóvel foi noticiada pelo representante do ministro Arnaldo Prieto, né, Adriano Salles Toledo de Carvalho. Durante a cerimônia dessa pesquisa aqui, no encerramento, o Congresso foi comemorado uma verdadeira festa, com o braço vivo ministro do Campo Nacional dos Corretores de Imóveis. Muitos aplausos, né? 1.200 congressistas presentes na plenária, no Palácio de Convenção do OMB. Alguns chegaram a chorar. Com a aprovação da Lei 3.090 da Câmara dos Deputados, os corretores de imóveis venceram a primeira etapa na luta pela regulamentação. A gente está falando lá das histórias, né? Do exercício de profissão. Afirmou Rogério Paiva a regulamentação, né, que são registros que pegaram do dia, né, das plenárias, né, como que foi feito, né, era resguardado para naquela época 37.500 corretores, né, hoje são milhões de corretores, né? 37 mil corretores sindicalizados em todo o Brasil, 15 meses quase os sindicatos de corretores de imóveis só de São Paulo, né, mais da metade. No Brasil, só pode exercer a profissão de corretor de imóvel quem tem a legitimidade para tal, uma vez que a atividade está disciplinada à legislação própria da lei, né? Com regulamentação feita pelo decreto 8.171. A lei também obriga o profissional sujeito às normas dos órgãos de fiscalização. Uma pergunta. Explique a finalidade dos órgãos do COFES e CRES e que eles têm em comum. Quem que arrisca aí uma resposta aí? Fiscalizar e orientar as pessoas para fazer certo. Disciplinar, né? Tá por aí mesmo, o caminho é esse aí mesmo. Muito bem, pessoal, prestou atenção na aula, hein? Aí, ó, orientar, supervisionar, disciplinar, né? Professor de corretor em todo o território nacional. Parabéns, hein? Nota 10, hein?
O CRES tem a finalidade de exercer, entre outras ações de natureza normativa, fiscalizadora, disciplinar, habilitativa e administrativa. Bom, e tem vários outros aqui, né, que pode se cair, né? Deixa eu abrir agora para a gente finalizar, que eu falei, uma certidão, ver se eu consigo aqui uma certidão de um imóvel para vocês terem noção. Deixa eu ver que eu tenho meus arquivos aqui. Só um minutinho que eu vou abrir, vou colocar uma aqui para a gente ver. Só um minuto. Compartilhar aqui o celular. Uma dúvida, gente? Tudo certo? Nada resolvido? Tudo bem explicado, tá tudo tranquilo. É. E a aula foi excelente, professor. Agora vamos ter que queimar a pestana para ler de novo, né? Na hora de responder, né? Eu vou abrir só uma certidão aqui, gente. Eu queria abrir uma matrícula mãe, mas não achei aqui. Saideira. Certidão. Ó, isso daqui, ó, é uma certidão de um imóvel. Só que aqui não é a matrícula mãe, mas dá para vocês entenderem um pouquinho. Isso aqui é, como diz, uma filha de uma matrícula mãe, né? Que era que a gente falou da incorporação, né? Para quem nunca viu, apresentar ela aqui. Aqui é um imóvel, né? Onde que eu já fui até síndico desse prédio, que é o Residencial Cambará. Lá tem apartamentos de 3 e 2 quartos, né? Mas aqui veio a matrícula, né, o ano, né, que foi averbado lá, que abriu-se essa matrícula, né? Lá tinha lançado em 2012, né? Foi aqui, ó, tem um endereço, a gente está aqui, ó, 1802, né? Aí fala, né, área total, né? Se vocês entenderem uma leitura de uma certidão, muita gente vai e coloca a área total do apartamento, mas na prática, na hora de vender, é a área privativa do apartamento, às vezes com o escaninho. Nesse caso aqui, o 70,36 é a área privativa do apartamento, 68, mais o escaninho, fora a garagem. Tem gente que inclui, tem vezes que tem incorporação, que é uma matrícula só, que é isso aqui, ó, a identidade do imóvel,
E aí inclui a garagem, entendeu? No caso, esse aqui tem até o escaninho, né? No caso aqui, ó, 1,80, que é até o número do escaninho. E a certidão, então, do apartamento, das garagens, são matrículas separadas, ou seja, são imóveis independentes. Aí, aqui, no caso desse imóvel, era uma permutante, né? Vai contar a história, que foi em 2014 que abriu essa matrícula, né? Esse aqui, ó, abriu aqui, criou aqui. Anterior a ela, era a matrícula mãe, era essa aqui, ó. Tá vendo? O registro anterior. R1, né? É o registro de incorporação, que é o R1, 181487. Depois, qual que virou a identidade dessa aqui? 263. E aí vai se abrindo os atos. Quando a gente fala atos, é aqui, ó, pode ser registro, RI, e pode ser AV de incorporação. Então, quando a gente falar um RI, um registro, né? No caso, o primeiro ato, o R1, né? Na verdade, aqui, do mesmo número da matrícula 263.907, é o primeiro ato. Era uma dação de pagamento para uma empresa, no valor, né, simbólico lá, de acordo com a avaliação, então passou para ela, né, poderia ser uma escritura, né, que na verdade foi uma escritura, né. Aí depois, né, fez uma outra escritura dessa empresa vendendo para essa pessoa, né, que depois eu vendi ela. Eu vendi esse imóvel para esse cliente, para ele, e depois eu revendi ele novamente. Então, tem essa certidão de matrícula, tem a certidão negativa de ônus, depois a gente tem que puxar todas as certidões negativas, o imóvel tem que estar livre e desimpedido, tanto ele do imóvel dele, do IPTU, depois a gente tem que puxar certidões fiscais, federais, municipais, estaduais, trabalhistas, para saber se está tudo livre e desembaraçado. Esses dias agora, eu até me surpreendi com uma demanda judicial aí, que eu fiquei muito preocupado. Quando a pessoa é um sócio, principalmente do MEI, né, que foi do MEI, e aí ele devia um valor fiscal, e aí a gente não puxou, quer dizer, a pessoa não puxou, não foi eu, né? Ela não puxou a certidão negativa fiscal da pessoa. O juiz, né, determinou uma ação poliana, né, quebrando, né, quer dizer, na verdade, quebrando o cara que comprava há 3 anos, dizendo que mesmo ele sendo comprador de boa-fé, ele estava perdendo o imóvel, entendeu? Porque estava devendo, não olhou a questão fiscal. Se isso pegar, tá enrolado, né? Porque a gente tinha a questão do comprador de boa-fé, que olhar na matrícula e tudo, então vai voltar o tempo que a gente precisa novamente olhar todas até com um pouquinho mais de cuidado, né? Esse governo, desculpa uma parte, né? Não gosto de ser questão partidária nem nada, mas nunca vi isso acontecer, legislando lá a favor de uma coisa, do comprador de boa-fé, comprou o imóvel, tudo certinho, tinha nada, aí como o cara era sócio, né, de uma empresa, caiu isso lá. Então, a questão documental, né, que a gente falou lá das exigências legais, uma delas é isso aqui. Então, o negócio da matéria é extenso, viu? O conhecimento é muito extenso. Beleza, gente? Então, no mais, muito obrigado, né, pela presença de todos, agradeço aí. Espero ter contribuído na vida de vocês, né? Espero que todos aqui, né, entrem para essa profissão belíssima, rentável, né, que muda as vidas, tanto do nosso quanto da nossa também, entendeu? Então, é isso aí. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado, professor. Boa aula. Boa aula. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.